Urgente, as Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma forte contraofensiva em Zaporizhzhia. A linha dos ocupantes está ruindo. Correspondentes militares pró-Rússia estão em pânico. Moscou reconheceu a catástrofe. A Rússia está perdendo a principal batalha do inverno. Os russos ficaram cegos e surdos. O Starlink foi desligado. Os drones não voam e as Forças Armadas da Ucrânia avançam pela retaguarda. Um punho de ataque formado por 10 brigadas e regimentos está destruindo a defesa do inimigo. Os ocupantes estão em uma armadilha de fogo. Como os assaltantes ucranianos cortam a retaguarda do exército russo. Todos os detalhes agora mesmo. Assista até o final. Saudações, aqui é a Ucrânia. Hoje eu, Andrei Silakov, preparei para vocês as notícias mais quentes. Enquanto Shoigu e Gerasimov mentiam para Putin dizendo que tudo estava sob controle, as Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma contraofensiva em grande escala na divisa das regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. E isso não é apenas um reconhecimento em combate, é uma derrota completa. O principal reclamão da propaganda russa, Yuri Podolyak, já está jogando cinzas na própria cabeça. Ele chama o que está acontecendo de a principal batalha da campanha de inverno. E admite que a situação para os ocupantes é crítica. O comando ucraniano os superou completamente. Eu disse há alguns dias que as Forças Armadas da Ucrânia estavam concentrando reservas na direção de Huliaipole. Naquele momento, eu supus que uma contraofensiva estava próxima. A Ucrânia concentrou secretamente um gigantesco punho de ataque na direção de Huliaipole. 7 regimentos de assalto e 3 brigadas. E quando os russos entenderam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Nossas tropas de assalto avançaram, rompendo suas defesas como se fossem de papelão. O mais lógico seria esperar isso quando as neblinas descessem. Bem, e consequentemente isso também está relacionado à desativação dos terminais Starlink, que o inimigo havia reconfigurado e os nossos pararam de funcionar. Esse também é um fator muito sério, que agora permite ao inimigo avançar aqui. Mas o mais interessante é, por que aconteceu uma catástrofe com os russos? 2 fatores jogaram a nosso favor. Primeiro, eles ficaram cegos e surdos. O tão elogiado terminal Starlink, que eles roubavam e reprogramavam, de repente parou de funcionar. Não há comunicação, não há coordenação, mas há pânico. O segundo fator é o clima. Até mesmo a neblina ficou do lado das Forças Armadas da Ucrânia. A densa cobertura de nuvens ficou rente ao chão. Os drones russos. E enquanto eles permaneciam cegos nas trincheiras, nossos grupos de assalto já estavam entrando em sua retaguarda. O resultado é um avanço notável, e até mesmo os próprios canais russos confirmam a perda de várias localidades. Ternovataya, nossa vila à beira da estrada, foi limpa. O 33º Regimento de Assalto e as Forças de Defesa do Sul estão atuando com precisão cirúrgica. Até agora, o inimigo teve mais sucesso. As forças ucranianas avançaram em Velikaya Mikhailovka, onde repeliram nossas linhas em Arestopol e Sosnovka. Tentam entrar em Berezovoi. Houve ataques de Pokrovsk e ao norte de Ternovataya. As forças russas tentam retomar este último assentamento. Por enquanto é zona cinzenta, mas as chances da Ucrânia recuperá-lo são grandes, dadas as circunstâncias. A tática das Forças Armadas da Ucrânia é genial em sua ousadia. Um golpe vindo de Pokrovsk e Veliko-Mikhailovka é uma facada nas costas de toda a indústria de defesa russa. Neste site, o objetivo é claro. Elimine suas forças, corte o suprimento e crie um cenário propício para a ruína dos ocupantes. Os russos escrevem que as Forças Armadas ucranianas já estão tentando entrar em Berezov e estão recuando suas barreiras na área de Arespol. Podolyak está choramingando. As chances do inimigo recuperar o território são muito grandes. Enquanto Moscou sonhava com uma marcha sobre Kiev, eles receberam um gancho de direita poderoso em Zaporizhzhia. E isso é só o começo. A névoa vai se dissipar, mas o pânico nas fileiras do exército russo já não. A frente não apenas reviveu, ela está em chamas. E a iniciativa está novamente nas mãos das Forças Armadas da Ucrânia. A defesa do inimigo está se desfazendo e na retaguarda dos russos reina o verdadeiro caos. O que realmente está acontecendo na linha de fogo? Onde exatamente a Ucrânia rompeu a defesa do agressor? E por que os generais de Putin têm medo de relatar a verdade para cima? Veja a seguir. A Rússia está preparando uma nova ofensiva em grande escala na Ucrânia. É o que indicam os dados do Instituto para o Estudo da Guerra. Para isso, o Kremlin supostamente está utilizando reservas estratégicas, cuja formação vem ocorrendo desde 2025. O exército russo está se preparando para uma nova ofensiva em várias frentes ao sul da Ucrânia e no Donbass.
Mas os planos ambiciosos do Kremlin não devem se concretizar, pois a Rússia enfrenta sérias limitações, afirmam os analistas. Em particular, segundo suas avaliações, as reservas disponíveis dos russos podem não ser suficientes para alcançar os objetivos militares estabelecidos. A Rússia enfrenta dificuldades para repor as perdas constantes de pessoal, o que reduz o potencial para realizar ofensivas prolongadas e intensas. Isso coloca em dúvida a capacidade da Rússia de executar os planos de uma ofensiva em grande escala dentro dos prazos anunciados. Além disso, nos próximos meses, os ocupantes podem, em vez de avançar, começar a recuar ativamente das posições que já ocupam. E tudo isso graças ao trabalho coordenado e preciso das Forças Armadas da Ucrânia. Já hoje, devido aos drones ucranianos e ao forte frio, que favorece nossos defensores, os russos realizam 3 vezes menos ataques. Segundo nossos militares, desde fevereiro, a Rússia começou a perder seu potencial ofensivo. Segundo cálculos das Forças Armadas da Ucrânia, o número de ataques em algumas frentes diminuiu em até 70%. Se, por exemplo, há um mês podíamos ver um avanço de cerca de 100 militares russos, hoje esse número é de cerca de 30 a 40 soldados. Por que essas mudanças? Uma queda brusca de temperatura e muitas baixas, até mesmo por causa de congelamento. Além disso, recentemente eles sofreram perdas muito grandes. Para confirmar essas palavras, os defensores ucranianos publicam novos vídeos na internet. Assim, na região de Volchansk, os guardas de fronteira usam drones FPV para enfrentar a infantaria inimiga. E mesmo que as condições climáticas hoje não sejam apenas difíceis, mas às vezes extremas, para os operadores de drones, isso não é motivo para diminuir a precisão. Ainda assim, os ocupantes não deixam de tentar avançar. A maioria das forças inimigas nestes dias concentrou-se na direção de Pokrovsk. Sozinhos ou em pequenos grupos de infantaria, a pé ou em veículos leves. Os generais russos continuam enviando-os para a morte certa, cada vez mais e mais levas de carne de canhão. Quando não conseguem conquistar novos territórios, os ocupantes ao menos tentam criar a aparência de avanço. Por exemplo, em Zaporígia, russos foram capturados enquanto se preparavam para gravar um vídeo falso sobre um suposto avanço nesse setor da frente. Como ficou claro já durante os interrogatórios, os soldados russos receberam a tarefa de entrar em um assentamento, Pavlovka, que está sob controle das forças de defesa. Os russos precisavam hastear uma bandeira na vila e, em seguida, gravar um vídeo sobre o suposto avanço das forças russas. Mas os soldados da 128ª Brigada de Assalto Ucraniana tinham uma opinião diferente sobre isso. Como resultado, parte do grupo de ocupantes foi eliminada e os demais agora estão dando entrevistas como prisioneiros ucranianos. Em retaliação, devido à total impotência na linha de frente, o exército do Kremlin recorre ao terror contra a população civil ucraniana. Como se soube, a Rússia está preparando novos ataques ao oeste da Ucrânia. 2 drones de reconhecimento dos ocupantes sobrevoaram a região de Rivne no último dia, circularam sobre Volyn e agora estão voando sobre Lviv. Isso, na opinião de especialistas, pode indicar um ataque iminente. Aliás, só nesta semana, o inimigo lançou contra a Ucrânia mais de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas aéreas guiadas e 116 mísseis de diferentes tipos. Quase todos os dias, os russos atacam o setor de energia, a infraestrutura logística e casas de civis inocentes ucranianos. O exército russo ficou instantaneamente cego e surdo. A moleza para os ocupantes acabou. Seus terminais Starlink roubados agora são tijolos inúteis. Na linha de frente, os russos enfrentam um verdadeiro apagão e caos administrativo. Os comandantes não ouvem as ordens, a artilharia atira às cegas e os drones perderam a orientação. Como Elon Musk colocou a Rússia em um nocaute tecnológico que põe fim à coordenação do inimigo? Veja todos os detalhes na reportagem. Eles reclamam. Em todas as unidades das Forças Armadas da Federação Russa, a comunicação desapareceu. Neste exato momento, tudo voltou ao estado do início da Operação Militar Especial em 2022, quando não havia qualquer coordenação entre as unidades, o que levou ao resultado conhecido. Escrevem poemas. A comunicação sumiu, não há comunicação. Qual é a causa dos nossos problemas? A culpa é de Elon Musk. Elon, o que há de errado com você? E chegam mesmo a ameaçar. Bem, Trump, agora você precisa pegar o telefone e ligar para Musk. Por algum tempo, o relacionamento deles azedou.
Bem, explique de forma calma e tranquila que você voltou a si. Não só russo, mas você perdeu completamente a noção da língua? Estorninho. A razão para essa histeria russa está em todos os níveis, desativando o estorninho na linha de frente do ocupante. O exército russo está atualmente passando por uma verdadeira paralisação na linha de frente. Os Zetvenkores relatam os problemas enfrentados durante o ataque às posições das forças armadas da Ucrânia e chamam Elon Musk de fascista. As comunicações entre as tropas russas foram cortadas. Em grande escala, isso reduz muito a capacidade de combate das tropas. Os drones russos usam terminais Starlink. Isso imediatamente causou grande preocupação na Ucrânia. E a empresa SpaceX e Starlink estão tomando suas próprias medidas. Que medidas? Todos os não registrados estão sendo desconectados. Ainda em dezembro do ano passado, o especialista ucraniano em radioeletrônica, Sergei Beskresnov, escreveu que os russos começaram a instalar terminais, Starlink em drones de ataque. E os operadores russos de drones controlam os aparelhos em tempo real. Atualmente, não existem meios modernos de guerra radioeletrônica capazes de suprimir essa comunicação. E isso permitia, graças à boa, digamos assim, velocidade e largura de banda da conexão, conduzir drones em tempo real a altitudes extremamente baixas através do nosso sistema de defesa aérea. No final de janeiro, os russos, com a ajuda do Starlink, destruíram helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kirovogrado, a centenas de quilômetros da linha de frente, e também um trem de passageiros na região de Kharkiv. Agora, Beskresnov escreveu que o exército russo foi realizado um contra-ataque. Nas frentes nem é um problema, para o inimigo é uma catástrofe. Todo o comando das tropas foi interrompido. Em muitos setores, as ações de assalto foram paralisadas. Nossas tropas identificaram que houve problemas com aqueles que não enviaram as listas para os Starlinks privados de forma oportuna. O processo de análise continua. Além disso, um especialista ucraniano sugeriu aos ocupantes que se lembrassem da experiência dos pais e começassem a aprender o código Morse. Menos de 2 semanas atrás, Sergei Flash Beskresnov tornou-se conselheiro para áreas tecnológicas do novo ministro da Defesa, Mikhail Fedorov. Muito provavelmente, essa nomeação foi um dos fatores que influenciaram Fedorov a recorrer oficialmente à SpaceX. Na Rússia, o Starlink não funciona. Os ocupantes compravam terminais em terceiros países e ativavam-nos em contas estrangeiras. Esses terminais funcionavam em território ucraniano e forneciam comunicação ao exército russo na linha de frente. O novo ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, pediu urgentemente a Musk que bloqueasse em todo o território da Ucrânia todos os terminais que não estivessem diretamente ligados ao Ministério da Defesa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os usuários ucranianos têm a possibilidade de registrar um terminal não oficial através de um sistema eletrônico especial. Os Starlinks incluídos na lista branca estão funcionando. Os terminais dos russos já foram bloqueados. Continuamos a verificar os terminais Starlink. O primeiro lote de terminais incluídos na lista branca já está funcionando. Por enquanto, as listas brancas são atualizadas uma vez por dia. Se você enviou seu terminal para registro, mas ele ainda não está funcionando, é preciso aguardar. Este é um processo muito amplo que exige tempo. Paralelamente, já estamos trabalhando para que os dados sejam verificados em tempo real. Até mesmo o comando ucraniano ficou surpreso com a escala do uso de Starlinks pelo exército russo. Comunicação é logística em condições difíceis, nas quais, a muitos quilômetros da linha de frente, todas as rotas de abastecimento são monitoradas por drones do inimigo. Sem a transmissão de grandes volumes de informação por esse canal, simplesmente não haverá abastecimento. Recebemos de nossa inteligência informações sobre um pânico total entre os russos. Atualmente, nenhum canal de comando das tropas russas está funcionando nas frentes. O mesmo vale para os pilotos de guerra eletrônica, reconhecimento eletrônico e LBS, que não estão funcionando. Agora nós interrompemos, digamos assim, as tentativas do inimigo de nos atacar com drones usando Starlink. Esperávamos que os russos já tivessem começado a usar Starlink em pequenos drones do tipo Molnia ou BM-35 ou no uso de drones do tipo Shahed. Era uma questão de tempo.
Isso representava um grande perigo para nós e por isso tomamos medidas críticas do nosso lado. Atualmente, o exército russo não tem um substituto à altura. O análogo russo do Starlink, o sistema Rasvet, deveria ser lançado em 2027. Não está pronto nem de longe. Ainda nem foi construído ou lançado o satélite que irá fornecer essa comunicação. Então, a opção mais eficaz agora para resolver o problema dos soldados russos é lembrar do código Morse. Os drones de Putin realmente chegaram ao fim. O exército russo está ficando cego, enquanto o ucraniano está ganhando visão e ficando mais protegido. Suécia e Dinamarca declararam oficialmente caça aos mopeds russos. Eles estão financiando juntos o fornecimento para a Ucrânia dos mais novos sistemas antiaéreos 3D M2. Enquanto isso, o Starlink dos ocupantes realmente acabou. Elon Musk puxou o freio de emergência e os terminais roubados pelos russos viraram sucata inútil. Os correspondentes militares Z estão uivando de terror. Não há comunicação, não há imagens dos drones. A coordenação entrou em colapso. Detalhes do colapso russo. Conforme avançamos no desenvolvimento desta narrativa e exploramos os eventos que se sucedem, poderemos observar detalhadamente como os fatos se desenrolam de maneira progressiva e impactante, um pouco mais adiante no decorrer desta história que estamos acompanhando agora, revelando novos desdobramentos fundamentais para a compreensão total de tudo o que foi apresentado até este exato momento. Como parte de uma iniciativa conjunta para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia, o custo total é de aproximadamente 226 milhões de euros. Os ministros da defesa de ambos os países, Paul Johnson e Truls Lund, anunciaram isso em uma coletiva de imprensa conjunta. Paulsen. O Trident Mark II é um sistema antiaéreo moderno da Biosystems. É baseado em um canhão Bofors de 40 milímetros. Capaz de atingir alvos aéreos a uma distância de até 12 a 13 quilômetros, com uma cadência de tiro de 200 a 300 disparos por minuto. A instalação em si é montada no chassi de um caminhão civil. O Scania, com configuração de roda 6x6, garante a possibilidade de implantação rápida utilizando estradas públicas. O uso de munições programáveis Bofors 3P permite destruir drones, mísseis de cruzeiro e helicópteros com alta precisão, criando uma nuvem de estilhaços diretamente à frente do alvo. Este é um dos elementos da defesa antiaérea que será desenvolvida em nosso país hoje. Não se trata de uma arma milagrosa, é claro, mas é bastante eficaz, pelo menos de acordo com as características tático-técnicas do armamento que, de fato, vai nos ajudar a abater alvos aéreos inimigos no chamado espaço aéreo baixo. Ou seja, estamos falando de drones do tipo Shahed ou Geran e também do Gerbera. A mídia informa que a fabricação de um Trident Mark II leva cerca de 15 meses. E parte dos sistemas para a Ucrânia já está em produção. Espera-se que esses sistemas antiaéreos se tornem uma solução relativamente econômica e eficaz na luta contra os drones russos. Este é um dos elementos daquela defesa antiaérea que hoje está sendo modernizada em nosso país. É evidente que esses elementos hoje compõem a luta diretamente contra os próprios drones por meio de armamento clássico, ou seja, inclusive os sistemas antiaéreos de que estamos falando, bem como os antimísseis. Equipamentos e armamentos. Consequentemente, isso inclui o uso de drones interceptadores e grupos móveis de fogo. Na véspera, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, anunciou a criação de uma cúpula ucraniana anti-drones. Por ordem do presidente, estamos mudando a abordagem para a proteção do espaço aéreo. A transformação de um sistema assim não acontece em poucos dias, mas é preciso começar já hoje para, no final das contas, resolver essa questão. Nossa tarefa é construir uma cúpula anti-drones sobre a Ucrânia. Um sistema que não reage depois do fato, mas destrói a ameaça ainda no ar. Segundo Fedorov, a cúpula anti-drones não é sobre o futuro. É sobre sobrevivência hoje e a possibilidade de desenvolvimento da Ucrânia mesmo durante a guerra. Portanto, não se trata de uma cúpula israelense, tampouco do futuro domo dourado de Trump.
Obviamente, se isso acontecer, será uma questão para os americanos, não para nós. Hoje, de fato, em primeiro lugar, a área do país é muito grande e há muitos objetos que precisam ser protegidos. Mas, consequentemente, o principal é a segurança das pessoas. E hoje, o elemento de inteligência artificial está sendo aprimorado de forma muito ativa nesse trabalho conjunto. Devemos justamente construir, se não uma cúpula de defesa antiaérea sobre o nosso território, pelo menos nos proteger ao máximo de tudo o que vem voando do lado da Federação Russa. Nenhum país no mundo tem tanta experiência em combater ataques aéreos quanto a Ucrânia. Todos os dias e todas as noites, nosso país é atacado por centenas de drones inimigos. Em 2025, a Rússia lançou contra a Ucrânia até 100 mil Shaheds e outros tipos de drones. Por isso, é necessário construir um sistema que funcione não de forma pontual, mas em todo o território do país. Isso é uma defesa escalonada. Isso não é, digamos assim, para que as pessoas tecnicamente imaginavam que isso seria uma espécie de cobertura sobre o país, realmente uma espécie de cúpula, como todos veem, imaginam, uma espécie de guarda-chuva. É justamente disso que se trata a defesa escalonada. Ou seja, isso envolve o trabalho da aviação leve, o trabalho da grande aviação militar, inclui também os drones interceptadores, sobre os quais falei como um elemento, o uso clássico dos meios de defesa antiaérea e, consequentemente, o trabalho no ar. É exatamente isso que a aviação faz, a destruição de alvos aéreos. Isso é o trabalho terra-ar. O primeiro passo para proteger o céu ucraniano já foi dado. Colaboração? O Ministério da Defesa da Ucrânia e a SpaceX bloquearam os terminais Starlink para cidadãos russos. Os ocupantes estão reclamando em massa da impossibilidade de restabelecer as comunicações. E que impacto isso terá na coordenação das ações inimigas ao longo de toda a linha de frente? E isso é apenas o começo. Portanto, não relaxe aí na Rússia. A defesa ucraniana não enfraquece e está pronta para contra-atacar a qualquer momento. O que você acha dos acontecimentos recentes? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta e fique por dentro das últimas notícias. O que acontece a seguir é ainda mais interessante.